Muito boa noite, finalmente estamos começando mais um programa de direção espiritual. Graças a Deus, podendo recomeçar um novo tempo deste programa, que foi iniciado há tanto tempo pelo Padre Joãozinho, depois assumido por mim, numa oportunidade que o Padre Joãozinho teve de sair do Brasil para estudar, ficando sob a minha responsabilidade esta possibilidade de encontrar vocês aqui toda quinta-feira. Agora, toda quarta-feira. Mudamos o dia, mas não mudamos a nossa proposta. Cada vez mais cresce no meu coração a consciência de que esse momento é importante. Você sabe que às vezes a gente precisa não ter para saber o quanto é importante aquilo que a gente tem. Não é assim? Você também não faz a experiência de não ter para descobrir, né? de ter um período de ausência para descobrir um valor? Foi assim comigo nesse tempo longe do programa de direção espiritual, nesse tempo de pausa para reformular, para fazer um novo cenário, para reprogramar, né, a dinâmica do programa de direção espiritual. Eu senti muita falta, senti muita vontade de estar aqui. Esse encontro é salutar demais na minha vida, sobretudo por causa do meu ministério como padre. É a oportunidade que eu tenho de ter contato com a vida de tantas pessoas que aqui neste lugar é possível encontrar. Por causa das próprias diferenças do meu ministério, né, nem sempre eu tenho a oportunidade do encontro com as pessoas. Muito deslocamento, muito evento em lugares muito distantes. Quando estou em casa, às vezes o cansaço é muito grande. E o programa é o lugar deste encontro para mim, onde eu tenho a oportunidade de encontrar o seu coração, a sua dor, a sua luta, mas sobretudo onde eu tenho a oportunidade de partilhar a minha vida. Eu creio que o programa de direção espiritual é uma partilha de vida, porque cada vez que uma questão aqui é apresentada para que a gente possa dizer alguma coisa sobre ela, não há como fazer esta colocação, esta fala, sem o envolvimento da vida. Nós não somos teóricos aqui. Podemos até nos utilizar de uma ou outra teoria para dar fundamento ao nosso discurso. Mas o que move realmente o nosso coração aqui é a nossa vida. É a sua vida encontrando com a minha vida se encontrando com a sua, e a gente tendo a oportunidade de refletir as nossas questões que são importantes para nós. Cada vez mais estou convicto de que o cristianismo é o tempo todo uma proposta de reflexão da própria vida, da existência, à luz da pessoa de Jesus. Por isso que a gente precisa conhecer Jesus, porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente descobre quem a gente deve ser. É olhando para Jesus, é conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, que nós vamos tecendo a nossa cartilha diária da conversão. Você recorda quando você era menino, menina, e que você começou a aprender, quando você começou a ter as primeiras lições na escola? Você não tinha uma cartilha? O que era a cartilha? A cartilha era um referencial do processo que você precisava viver para aprender. Não é assim? Lá nas primeiras aulas, você recebeu as suas lições e você tinha aquela cartilha como uma estrada que lhe faria chegar a alguns lugares. A cartilha, eu me lembro da minha. Consigo até lembrar da foto que tinha na capa. Chamava-se Caminho Suave. Que de suave não tinha nada. Não é? É tempo de aprender. Uma outra cartilha que eu tive também. Qual era a importância dessa cartilha? Nos ajudar a ter um referencial para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse avançar. O cristianismo é também uma proposta de ser uma cartilha de crescimento. Sabe, minha gente, eu fico o tempo todo intrigado com essa questão, o quanto que nós precisamos crescer como pessoas. Como é difícil viver. Adélia Prado, né, minha poetisa favorita, que vocês já sabem, já falei tantas vezes dela, ela fala desse dilema de ser humano. Não é brincadeira ser humano. Ser humano dá muito trabalho.
Ser humano é doloroso, é muito doloroso ser quem a gente é. Lidar com as nossas questões. Você sabe muito bem disso. Sabe, não é porque leu nos livros, não é porque você sente na sua carne, todos os dias da sua vida, o quanto você tem que lutar para dar conta das suas questões. Você sabe que nesse tempo de ausência do programa, o que mais me chamou a atenção, das inúmeras reclamações bem-vindas que a gente recebeu, era justamente essa. Me chamou a atenção essa questão. Ô padre, o programa nos ajuda a pensar na nossa vida, então tem que voltar logo. E eu fico feliz de saber que posso ser um pontinho aí dentro dessa sua cartilha. Fico muito feliz de saber que aqui na Canção Nova, o tempo todo, toda a nossa programação, ela está direcionada para que você tenha uma boa cartilha em mãos. Sabe por quê? O principal objetivo da Canção Nova é evangelizar. E evangelizar é propor o jeito de ser, de viver de Jesus. Como é que nós vamos conhecer o jeito de ser e de viver de Jesus se a gente não conhecer a pessoa de Jesus? Por isso que a gente precisa que a gente mergulhe no mistério do Cristo, para que nós tenhamos também a possibilidade de transformar o nosso coração, para ter a possibilidade de avançar neste conhecimento de Jesus, mas sobretudo de incorporá-lo na nossa vida. Por isso volto à frase que eu gosto muito. Quanto mais eu conheço Jesus, muito mais eu descubro quem eu devo ser. É o referencial da nossa verdade humana. Olhar para Jesus e a gente descobrir o que nós precisamos fazer para a gente ser diferente, para a gente ser melhor. O que você precisa mudar aí no seu coração para que você seja uma pessoa melhor. Todo mundo tem um cantinho do coração que precisa de reformas. Não foi assim com o nosso cenário? Ele começou a despencar aos poucos. Foi, Célia? Ele despencou aos poucos, né? Um dia quebrou um pedacinho, não esse, né? Que esse está todo bonito porque está todo novo. Um dia quebrou um pedacinho de uma pilastra. Um dia quebrou um pedacinho da mesa. Eu me lembro que teve um dia que a gente não podia sentar, que a cadeira estava meio torta. É assim, as coisas envelhecem. Aquela poltrona de vaca que era linda no início, depois ficou uma coisa horrenda, né? Não foi assim? Aquela vaca mugiu muito aqui no cenário. Foi muito tempo que ela ficou aqui. Mas veja bem, chegou um momento em que a gente descobriu que já não era mais funcional. Aí é o tempo da reforma. Você já observou que a mesma coisa acontece com a gente? Que de vez em quando a gente também dá defeito? A gente dá uns enguiços de vez em quando. E se a gente não conserta, eu me lembro, o cenário foi ficando velhinho aos poucos, e a gente foi vendo o envelhecimento dele, só que a gente estava ocupado com tantas coisas, e a Canção Nova tem tanta demanda, que acabou a gente não fazendo a reforminha que precisava fazer, para que ele não despencasse tanto, e é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós também vamos estragando num pequeno detalhe. E se a gente não conserta o pequeno detalhe que está estragado, depois você fica uma peça inteiramente estragada. Aí ninguém dá conta. E aí é o grande problema. Porque eu não tenho como falar assim, nós vamos jogar você fora e vamos fazer. Não. É a partir do que existe que a gente pode mudar, do que a gente pode transformar. E eu acredito nisso. É nessa antropologia que eu resolvi acreditar. Eu acredito na proposta de Jesus. O ser humano tem jeito. Você pode até ter um momento de desânimo, de pensar, não vou ter mais jeito. Tem sim. Descubra o pedacinho aí do seu coração, da sua personalidade, que pode ser modificado, e não tenha medo da luta. Trabalhe para que isso que em você está prejudicado e fragilizado seja consertado. Nós acreditamos nessa possibilidade. Mas qual é o nosso referencial para a gente consertar? Porque às vezes a gente, na tentativa de consertar, a gente piora. Olhe para Jesus. É por isso, minha gente, que a nossa palavra aqui não tem sentido se ela estiver desvinculada de Jesus. Porque na hora que você desligar a televisão, na hora que essa luz se apagar, que esse cenário novo e bonito não estiver mais diante dos seus olhos,
é você e Jesus. Aqui o programa pode até lhe ajudar a descobrir aquilo que em você pode ser diferente. Mas o construtor é Jesus. É Ele que vai lhe ajudar nessa reforma. É Ele que vai trabalhar todas as mudanças que o seu coração precisa. E sabe que é muito bom a gente pensar que é Ele que faz. Porque Ele nos ama. E quem nos ama nos reforma do jeito certo. E a nossa proposta continua a mesma. Ajudar no processo da reforma interior, da restauração interior de todas as pessoas que estão ligadas conosco.